o próprio Denox, a própria Codevasf, gerou conhecimentos que antes, né, não se existia sobre o Nordeste. E o mesmo aconteceu também nos anos 40, por exemplo, no Centro-Oeste, com a Fundação Brasil Central, que foi criada para desbravar o Centro-Oeste, promover o processo de ocupação. Fizeram levantamentos de relevo, de solo, de recursos minerais, de recursos hídricos, de população, de demografia, que não existia um estudo sobre isso, né? E aí, por exemplo, que teve a campanha Marcha para o Oeste, né, não sei se vocês viram o filme sobre o Marechal Rondon, que mostra, né, o reconhecimento de tribos indígenas, né, a própria criação. Qual é aquela terra indígena super famosa? O Xingu, da região do Xingu, né, dos irmãos Vilas Boas. Tudo isso está nessa época dos anos 40, né, até arrepia de falar, porque é algo extremamente importante, né, em termos até de políticas indigenistas que surgiram depois. Mas continuando, aspectos sociais, como eu mencionei, levantamentos demográficos, quais eram as atividades econômicas que existiam, ou potenciais de desenvolvimento de algumas atividades econômicas, qual era o nível de desenvolvimento socioeconômico daquelas populações que viviam ali, e as relações, né, entre aspectos naturais e sociais. Então, no geral, essas instituições iniciais, elas adotaram uma abordagem bastante geográfica para fundamentar a ação do Estado, visando a promoção do desenvolvimento, segundo as teorias vigentes na época, né? Gente, vocês estão tudo caindo na internet. Voltaram já. Tá bom, obrigada, Douglas. Segundo momento aqui dessas políticas regionais no século 20 e 21. Consolidação do planejamento regional. Aqui a gente já está falando mais a partir de final dos anos 50 até final dos anos 80. Teve a criação de várias instituições importantes. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, em 1959, que foi a principal instituição regional do país nesse período, final dos anos 50 até final dos anos 80. Ela foi o modelo de instituição adotado para a criação das outras três, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 66, em substituição à SPVEA de 53. Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, de 67, que substitui a Fundação Brasil Central, que eu mencionei agora, que foi criada em 43, e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, de 1967, também em substituição à Superintendência da Fronteira Sudoeste, que era de 56. Mas, SUDENE, ela foi criada num contexto democrático ainda, né? O governo JK. Bem naquela ideia desenvolvimentista de avanço do Brasil, de incentivo à industrialização, à urbanização, à modernização das estruturas produtivas. As outras três, elas já foram criadas num contexto de regime militar, que também manteve essa tônica do desenvolvimento econômico, da urbanização, da industrialização, da modernização da agropecuária, mas com menor preocupação a nível social e a nível político, né, de inclusão social e de aspectos mais democráticos. Então, essas três instituições, elas perderam um pouco a própria capacidade de formular políticas públicas, porque promover desenvolvimento regional, de certa forma, é promover desconcentração de riqueza e de renda. Não é só incentivar atividades produtivas, mas é justamente como fazer com que essa riqueza gerada ela seja distribuída de uma maneira um pouco mais equitativa na sociedade. Então, políticas regionais que não se preocupam com distribuição de riquezas e rendas são políticas regionais um pouco incipientes, né? Um pouco não, bastante incipientes. Exemplos aqui, né, das instituições ou de aspectos das políticas regionais desse período. Recorte macro-regional. Então, perceba, a gente já tinha a SUDENE em 59, né, a primeira criada, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, a SUDECO, todas com base nesses recortes macro-regionais. Não necessariamente coincidiam com as 5 macro-regiões do IBGE, né? A SUDAM, por exemplo, ela pega o Mato Grosso e, à época, o Tocantins. Não, Tocantins, do Tocantins sim. Que é a área da Amazônia legal, né? Não necessariamente. Aqui, tem a divisão da região centro-oeste, que é toda essa área rosa, né?
que não coincide necessariamente com as instituições regionais. Teve a elaboração de planos de desenvolvimento regionais criados por essas instituições. Como eu mencionei, a SUDENE teve muito mais autonomia para propor, por exemplo, reforma agrária, né, distribuição de renda, novos parâmetros de ocupação territorial, com preocupações ambientais, né, e que isso tudo depois foi deixado de lado por conta do regime militar, né, autoritário, e, né, não prezando aí por políticas de distribuição de renda. Do contrário, né, a gente tem historicamente que o regime militar ele promoveu uma concentração de renda e de riqueza muito grande no país. Promoveu o desenvolvimento, né, o Brasil cresceu economicamente, mas aumentando os níveis de desigualdade também, tanto entre grupos sociais quanto entre territórios, entre regiões. Uma outra marca é a criação das autarquias e dos respectivos conselhos de desenvolvimento, integrados por representantes das esferas de governo, apoiados por secretarias executivas. Então, originalmente, a SUDENE, quem era responsável, né, era o Conselho Deliberativo da SUDENE, formado por governadores estaduais. Então, eles tinham que sentar juntos e definir quais eram as estratégias da instituição, o que era prioritário e o que não era. Claro que tem disputa, tem briga, né? Governos estaduais com interesses diferentes. Quando ocorre o regime militar, a gente deixa de ter governadores eleitos, são interventores, né? Então, eles estão muito mais afinados com os interesses nacionais, né, do governo central do que com os interesses dessas elites regionais. E aí há uma perda também de representatividade desses interesses regionais nas próprias instituições regionais. Isso é uma marca importante. Outras questões de fundo. Em consonância com esses planos nacionais de desenvolvimento formulados à época, as superintendências de desenvolvimento regional elas tinham a prerrogativa de promover o desenvolvimento a partir do incremento de infraestrutura produtiva e do fomento à urbanização, a industrialização e a modernização do setor agropecuário. O foco aqui era econômico, né? Então, modernização de infraestruturas econômicas, tecnificação do território, né? Técnicas mais eficientes de produção e uma presença humana naquelas áreas que ainda tinham uma baixa densidade populacional. Lembra que a gente viu aqueles primeiros mapas lá? No Brasil ainda, áreas de baixa densidade populacional, norte, o interior do nordeste e centro-oeste. Né? Assim, pautando-se nas teorias cepalinas das relações centro-periferia e na teoria dos polos de crescimento, as políticas territoriais de cunho regional buscaram promover o crescimento econômico, dinamizar e modernizar as economias das regiões atrasadas e promover a integração do mercado nacional, inclusive por meio da ocupação econômica de porções do território nacional até então fracamente povoadas, o que se chamava à época de vazios territoriais, né? Que não é bem vazio, né? A gente sabe que desde o período colonial existiam populações indígenas, tem, claro, que uma densidade populacional menor, mas não é um vazio demográfico, né? Não é um nada. Ideias que foram questionadas mais para frente. Quais são as relações entre planejamento regional e produção do espaço geográfico nessa época? No âmbito da geografia, o foco das análises atinentes ao planejamento regional foi a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é bem a teoria cepalina, a teoria do Celso Furtado, né? A ideia de que as áreas desenvolvidas elas acabam criando relações aliás, as subdesenvolvidas, relações de dependência com as áreas mais ricas, mais desenvolvidas, né? Porque elas produzem mercadorias de baixo valor agregado, agropecuárias, enquanto as áreas mais desenvolvidas, industrializadas, produzem mercadorias com alto valor agregado, com mais tecnologias. Então, essa interpretação a nível internacional, divisão internacional do trabalho, países ricos e países pobres, né, também foi utilizada para analisar as relações interregionais dentro de um país, né? Então, o Nordeste ele cria essa relação de subordinação, de dependência, por exemplo, com a região Sudeste, por conta desse perfil das estruturas produtivas. Cadê? Que mais? Polarização econômica, associada à questão do ordenamento do território, onde se concentram, né, as principais atividades econômicas. Inclui temas como redistribuição da população e de atividades econômicas, observando, sobretudo, a configuração da rede urbana nacional e regional, né? Isso vai ser uma tônica das políticas regionais e urbanas daqui para frente, desconcentrar, levar a população para o interior, levar atividades econômicas para o interior.
Na época, sem pensar em questões ambientais, né? Questões ambientais surgem depois. E aí vai se contrapor um pouco até a própria ideia de desconcentrar e ocupar nessas áreas naturais. Assim, o planejamento regional ele buscou conduzir as dinâmicas econômicas, demográficas e sociais e, consequentemente, conduzir o processo de produção do espaço geográfico, levando em consideração diversas escalas geográficas e dimensões da realidade. Como está meu tempo? Para saber se eu acelero ou se eu continuo nesse ritmo. A gente teria até 9h30, 2 horas no máximo. Tá? Então, estamos aí com 45 minutos ainda. 45, porque começamos às 7h35. Tá bom, obrigada. Então, um pouquinho acelerado, não tanto. Eu estou terminando já essa parte. Aí a gente entra na próxima. Terceiro momento, declínio do planejamento regional. Então, a gente teve um momento inicial ali, no começo do século XX, até os anos 50, depois final dos anos 50 até 80, e esse processo de declínio, anos 80 e anos 90, por conta de um contexto muito específico também, né? O planejamento regional, ele teria passado por uma fase de declínio e crise no Brasil, por conta da própria crise do nacional desenvolvimentismo. A ideia de ter um Estado forte, um Estado interventor, um Estado que investe na economia, que promove, né, não só as empresas privadas, mas as empresas públicas, né, que ele conduz esse processo de desenvolvimento. Porque aqui, esse debate ele vai ser contraposto, né, essa ideia nacional desenvolvimentista, pela questão neoliberal. Né? Então, teorias mais neoliberais que vão apregoar a redução do Estado, né? De que o Estado ele não é o grande agente promotor do desenvolvimento. Quem promove o desenvolvimento é a iniciativa privada, não é o poder público, de acordo com uma visão mais neoliberal. Né? Então, crise do nacional desenvolvimentismo, crise fiscal do Estado brasileiro, extremamente endividado, né, já no final dos anos 70, e aí por conta de crise internacional, crise do petróleo, os anos, né, 1979, impactou demais a economia brasileira, havia uma certa desregulamentação do sistema financeiro internacional, então os países que pegaram empréstimos para investimentos produtivos, FMI, Banco Mundial, essas coisas, as taxas de juros foram às alturas, né? Hoje em dia, ainda é bastante desregulado esse sistema financeiro internacional, mas já existem algumas regras que não permitem você aumentar 1000% uma taxa de juros. E um país que pegou um valor X acaba devendo em 2, 3 anos absurdamente mais. Né? Esse foi um dos fatores que levou à crise econômica, ao grande endividamento externo de países subdesenvolvidos, né, no final dos anos 80, aliás, final dos anos 70, começo dos anos 80, que vai comprometer, né, a capacidade de investimento desses países nas décadas seguintes, porque eles têm que pagar a dívida externa. Predomínio de políticas macroeconômicas, políticas voltadas a essa estabilização da moeda, por exemplo, da taxa de juros, políticas de câmbio, né? Isso tudo relacionado, como eu mencionei, com o neoliberalismo, reformas gerencialistas do Estado, e essas reformas baseadas no neoliberalismo vão reduzir essa capacidade de planejamento do Estado, porque se não é o Estado o responsável por promover o desenvolvimento, para que ter instituições regionais? Né? Para que ter políticas de caráter territorial que vão tentar ordenar, né, a distribuição dessas infraestruturas pelo território, da população pelo território? As coisas elas devem ser, na visão neoliberal, conduzidas de acordo com os interesses do mercado, né, e não com os interesses estratégicos do Estado, né, do Estado-nação. Aqui, nesse contexto, essa teoria do Estado, para que existe o Estado, para que ele serve, quais seria o seu tipo de atuação do Estado, isso são questões que passam a ser revisadas, né? Inclusive as escalas de atuação do Estado. Nesse contexto, quais seriam então essas relações entre planejamento regional e produção do espaço geográfico? Novos debates na geografia vão se desenvolver desde então, em especial aqueles relacionados com uma nova configuração das dinâmicas socioespaciais que são influenciadas pela globalização. Tem esse pequeno grande detalhe, né? A maneira como a globalização ela vai intensificar as trocas comerciais e o questionamento também do papel do Estado e do papel da escala regional, né? Já que, em tese, de acordo com essas teorias, haveria uma relação direta entre agentes
econômicos globais e agentes locais. Então, escala nacional e escala regional perde importância, né? Por isso que a produção do espaço geográfico, né, inclusive essa luta contra as desigualdades, deixa de ser uma prerrogativa dos Estados nacionais, né? Quarto momento, que seria o último, a gente tem uma retomada do planejamento governamental. E aí, já uma virada do século XX para o século XXI. A partir dos anos 90, né, algumas teorias sobre desenvolvimento endógeno começam a influenciar algumas políticas regionais, né, principalmente no panorama internacional, isso chega no Brasil um pouco depois. Surgimento de várias vertentes teóricas e conceitos relacionados à teoria do desenvolvimento endógeno, como abordagens sobre clusters, né, que são economias de aglomeração industrial, sistemas locais de inovação tecnológica, incubadoras de empresas, distritos industriais, né? Tudo isso associado a alguns conceitos, como capital social, né? A capacidade de inovação que determinada sociedade ou grupo tem, né? A questão da atuação em rede dos grupos empresariais, e aí tudo facilitado pelas novas tecnologias de comunicação. Economia solidária e popular também é uma coisa que aparece, né, dentro dessas discussões, até porque uma boa parte desses clusters, né, de, por exemplo, arranjos produtivos locais, tem a ver com pequenas e médias empresas, pequenos e médios produtores, né, tanto industriais quanto da economia rural. Ideia do empreendedorismo, da governança local. Então, isso se contrapõe àquelas grandes políticas regionais formuladas pelo Estado, a nível nacional, ou regional, instituições regionais, que, de certa maneira, impunham algumas soluções. Isso passa, né, com essas teorias do desenvolvimento endógeno, das soluções virem de uma escala mais local. Mas isso relacionado com essas relações, né, essas mudanças de escala por conta da globalização. E aí a gente tem aqui o modelo dos distritos industriais italianos, que, por exemplo, se caracteriza pela existência de pequenas e médias empresas, de base semi-artesanal, que convivem numa atmosfera sinérgica de cooperação, confiança e reciprocidade. Coisa meio romântica. Seria essa atmosfera, aliada ao espírito empreendedor dos atores locais e às dinâmicas do livre mercado, que seria o fator preponderante ao desenvolvimento, que na globalização econômica ocorre na escala local. Então, desenvolvimento tem a ver com essa liderança, essa capacidade produtiva, inovadora, genial desses atores locais, né? Basta ver alguns filmes falando sobre a origem das grandes empresas, né? Principalmente as tecnológicas hoje em dia, que existem hoje em dia. Uma Apple da vida, uma Microsoft, um Facebook, vocês vão ver essa discussão, né? Mas surgem outras abordagens também sobre o planejamento regional, e aí já pensando na escala brasileira, com planos de desenvolvimento regional sustentáveis, porque entra a questão da sustentabilidade ambiental, como década de 80 e 90, quase não teve políticas regionais no país, e a questão ambiental surgiu ali nos anos 70, quando a coisa já estava entrando em crise, né, o planejamento regional. Essa influência do debate ambiental ela vai aparecer nos novos planos que são formulados a partir do início dos anos 2000. Então, demora para chegar isso nas políticas regionais, né? E geralmente são associados a grandes projetos de investimentos, como construção de rodovias, de áreas de mineração, né? Quais são os impactos ambientais de grandes obras. Arranjos produtivos locais. E aí tem vários programas governamentais que vão tentar incentivar esses pequenos e médios produtores. Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, né? Então, são 2 programas específicos voltados para regiões também específicas. Quais seriam essas relações entre planejamento regional e produção do espaço nesse último período? Tendências anteriores, globalização, financiarização, neoliberalização, elas se mantiveram nesse período mais atual, mas somadas a uma maior valorização do papel de atores locais em detrimento do papel do Estado como um ator hegemônico do processo de desenvolvimento. Isso a gente está vendo até hoje. Um pouco amenizado, mas até hoje. Que atualmente é aprendido de maneira mais ampla e multidimensional, incluindo o crescimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade ambiental, além de ter como referência uma base territorial. Então,
justiça social, né? Crescimento econômico já é antigo, agora sustentabilidade ambiental e justiça social é uma marca dessas políticas regionais do século XXI. Né? Isso não era tão comum nas políticas anteriores, até porque o auge das políticas regionais no Brasil foi durante os governos militares, que muito mais concentraram renda do que eles distribuíram, não estavam tão preocupados com justiça social, por exemplo. Né? Vou pular essa parte, que é só uma síntese do que eu acabei de falar. Perguntas, por enquanto? Comentários? Nicolas está escrevendo. Pode, Nicolas. Eu vou disponibilizar para vocês os slides e aí vocês conseguem consultar. Eu sei que é bastante informação, né? Bastante conteúdo. Então, Thalita, economia solidária tem a ver com atores locais, né? Então, essa sinergia, por exemplo, de pequenos e médios produtores, que criam, por exemplo, associações, cooperativas, isso tem a ver com economia solidária, né? Não é necessariamente você atuando sozinho, buscando competitividade, buscando eliminar os seus concorrentes. Então, a economia solidária tem muito a ver com esses negócios de mais pequeno porte e desses empreendedores que se unem, né, para ter uma prosperidade, né, um desenvolvimento das suas atividades produtivas em comum. Então, isso seria a base da economia solidária. Mas, assim, é um debate bem amplo, eu estou bem sintetizando, tá? Podem escrevendo aqui que eu vou vendo, tá? As contribuições de vocês. Vamos agora para a nossa última parte, que a gente vai olhar um pouquinho como que as políticas regionais e setoriais mais recentes enxergam essas desigualdades regionais que são históricas no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem 3 divisões político-administrativas oficiais do IBGE, pelo menos 3. Né? As macro-regiões, clássicas que todo mundo já conhece, né? Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mesorregiões, são, né, numa escala um pouco menor, mas aí são regiões definidas principalmente de acordo com aspectos econômicos. E micro-regiões, também com dinâmica, aí muito mais uma dinâmica populacional, né, muito mais a ver, por exemplo, com a hierarquia urbana, os fluxos, né, que envolve, né, a circulação de pessoas, de mercadorias. E aí são essas 3 grandes, né, divisões regionais que o IBGE, por exemplo, utiliza no planejamento. Além disso, a gente tem as áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento Regional. Nesse mapa aqui, dá para a gente ver a área de atuação, por exemplo, da Sudã, da Amazônia, que é aqui rachurada em verde, área de atuação da Sudeco e área de atuação da Sudene, com algumas sobreposições, né? O que não é algo tão interessante assim, porque não necessariamente essas instituições conversam entre si, elas dialogam. Então, muitas vezes elas têm políticas muito semelhantes e, ao invés de unir esforços, acaba dispersando, né, recursos e aí as políticas públicas não são tão efetivas. Aqui é o caminho metodológico da pesquisa. Isso que eu vou mostrar para vocês agora é o resultado da pesquisa de doutorado, né, da tese. Como que eu estruturei isso? Para a gente fazer análise de políticas públicas, é muito importante que a gente não olhe só as políticas e nem só as instituições, que é o mais comum, né? Geralmente as pesquisas só fazem uma coisa ou outra. É interessante que a gente olhe quais são as instituições que estão envolvidas, como que elas estão posicionadas dentro da administração pública, ou a capacidade financeira, política que elas têm de elaborar políticas públicas. O jogo político, que é a dinâmica dos atores, né? Como que funciona o processo de elaboração das políticas públicas, implementação, execução, avaliação, essas coisas todas. E a própria política em si, né? O resultado dessa dinâmica toda, né? Qual a instituição responsável, como que é esse jogo político que está por trás da elaboração da política e a própria política. Aí aqui é um esqueminha que eu coloquei na tese, né, descrevendo esse passo a passo. Né? Vou pular essa parte dos procedimentos. Esse quadro aqui também é uma folha 3 grandona, que mapeia um pouco quais foram as políticas que eu analisei ao longo da tese em 7 setores governamentais diferentes. Né? Políticas regionais, políticas da educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas industriais, urbanas, de transportes e políticas de turismo.
Por que esses setores? Eu analisei o período de 2003 a 2014, que foram, né, os governos petistas, porque foram governos que retomaram algumas políticas estratégicas de médio e longo prazo e políticas focadas, algumas delas, na questão das desigualdades regionais. Então, como essa discussão ela tinha meio que perdido espaço, né, ali nos anos 80 e 90, começo dos anos 2000 isso começa a ser resgatado. Inclusive foi uma promessa de campanha do Lula recriar as instituições, né, as superintendências que tinham sido extintas no começo dos anos 90 e trazer investimentos a nível regional. Então, alguns setores eles inseriram essa discussão dentro da sua agenda política e dentro das políticas públicas em si, né? Aí esse quadro ele mostra quais são as ideias-chave relacionadas às desigualdades regionais em cada um desses setores, o diagnóstico que cada setor faz, as principais estratégias para resolver as desigualdades e as principais proposições, né, específicas dentro dessas estratégias, além das regionalizações que cada um dos setores utilizou, que são regionalizações diferentes. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos. Como referência, a gente vai pegar as próprias políticas regionais, né? Então, o que falam essas políticas regionais? O grande diagnóstico é que existe um contraste entre o litoral e o interior. Lembra daqueles primeiros slides que eu mostrei, né? Divisão leste-oeste. Mas também desigualdades nas escalas macro, meso e micro-regional. Então, aqui a política regional ela já avança naquele período mais clássico dos anos 60, 70 e 80, que só olhava a escala macro-regional. Aqui eles já estão levando em consideração meso e micro-regiões, né? Já é uma boa inovação. Quais seriam as estratégias? Recriar a Superintendência de Desenvolvimento Regional, porque elas tinham sido extintas em 1991, bem ali no começo do governo Collor. Reorientar os recursos, priorizando algumas regiões, não só as macro-regiões. Qual a ideia? Se a gente prioriza Nordeste e Norte, esse dinheiro vai parar nas capitais. Por isso que não dá para olhar só a macro-região. É preciso olhar o que tem dentro dessas macro-regiões e definir, de fato, quais são as áreas que mais demandam recursos. Senão a gente acaba criando uma desigualdade intra-macro-regional, né? Com os investimentos sempre concentrados nas capitais. Nordeste, por exemplo, Salvador, Recife e Fortaleza, né? Foram as localidades que mais receberam investimentos ao longo das décadas todas anteriores. E o interior, por exemplo, desses estados, né, é ainda mergulhado no mar de pobreza. E a elaboração de planos regionais. E aí planos regionais agora específicos, considerando essas especificidades internas. Regiões. Quais regiões as políticas regionais, né, priorizaram no seu olhar? Macro-região, ainda clássica, não dá para desconsiderar. Por quê? Lembra o começo da minha apresentação? Ainda existe um padrão de desigualdade macro-regional. Ainda, todos os indicadores econômicos e sociais mostram norte, nordeste atrás do centro-oeste, sudeste e sul. Então, não dá para ignorar essa escala. Ela ainda é importante, embora dentro dessas macro-regiões existam as particularidades, né? E aí, para dar conta dessas particularidades, mesorregiões e micro-regiões. Além de criar uma tipologia micro-regional, para eu classificar as micro-regiões do IBGE e conseguir identificar quais são os investimentos prioritários, né? E algumas regiões especiais que eu já mostro para vocês. Esse mapa aqui, ele mostra essa tipologia micro-regional do IBGE, né? Aliás, a micro-região é do IBGE, a tipologia foi criada pela política regional. Como? Eles cruzaram dados de rendimento domiciliar monetário per capita e variação do PIB entre os anos 90 e o começo ali dos anos 2000, para classificar as regiões de alta renda, baixa renda, regiões dinâmicas e regiões estagnadas. Por quê? Não adianta eu mandar só dinheiro para o Nordeste. Eu preciso saber onde eu tenho mais dinâmica econômica e que, por exemplo, o perfil de investimento vai ser diferente. Vai ser, sei lá, para reforçar essa infraestrutura produtiva, aumentar a competitividade internacional, fazer inovações tecnológicas para não ter perda, né, de competitividade, por exemplo. Agora, isso é muito diferente de uma região estagnada ou de uma região de baixa renda, em que eu não tenho nem o acesso às tecnologias básicas. Como eu vou pensar em tecnologia de ponta para esses lugares, né?
Então, o perfil dos investimentos e das estratégias são diferentes de acordo com cada microrregião. Isso é muito interessante, foi uma inovação dessas políticas regionais. E também o reconhecimento de que existe esse perfil de microrregiões espalhado pelo território, né? Mesmo aqui no Sudeste e no Sul, eu tenho regiões estagnadas, né? Regiões que estão perdendo competitividade, que estão perdendo população, que estão se desindustrializando. Então, o foco sai só do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e passa a olhar essas regiões mais problemáticas do Sul e Sudeste também. É bem interessante. Nesse teu mapa, Simone, eu fico um pouco impressionada com os resultados de Minas Gerais. Na verdade, Minas Gerais aparece como um estado extremamente pobre, né? Na verdade, sem um dinamismo econômico significativo. E a gente tem, não é essa a impressão que a gente tem a impressão que Minas Gerais será que o Triângulo Mineiro consegue conduzir desse jeito? Eu acho que não é uma discussão para fazer agora nessa disciplina aqui, mas eu estou assustadíssima com esse resultado. Você pensa o seguinte, lembra que eu falei da doença holandesa, né, da maldição do petróleo? Minas Gerais é especializado na mineração. Então, é sim um estado industrializado, mas assim, é uma indústria muito específica, metalúrgica, siderúrgica, não tem tantas indústrias de ponta como, por exemplo, o estado de São Paulo, né? É um perfil industrial muito específico relacionado com essa extração de recursos minerais. Ah, mas a gente tem em Minas Gerais queijo, né? Mas a gente tem, por exemplo, mas não hoje em dia, que hoje em dia as coisas já estão muito mais avançadas, né? Uma indústria leiteira muito tradicional, com muitas vezes baixa qualidade da produção, né? Muito dependente das grandes indústrias alimentícias, do pequeno produtor. Então, isso cria relações de dependência econômica muito graves, né? Então, é sim um dos estados mais ricos do Brasil, mas assim, com algumas características do perfil produtivo bastante complicadas, se a gente for analisar mais de perto, né? Além de ter todo aqui o Vale do Jequitinhonha, que também é semiárido, que tem níveis de baixo desenvolvimento, né? Aliás, níveis baixos de desenvolvimento socioeconômico. Então, realmente é pano para manga. Vou deixar essa batata quente para vocês discutirem com os alunos depois. Ok, perfeito. Esse mapa aqui que eu estava mostrando para vocês que mostra um pouco as mesorregiões, né? Todas essas regiões aqui coloridinhas, cada uma delas foi definida de acordo com um critério específico para ela, né? Aí eu vou pegar o próprio exemplo de Minas Gerais, que tem o Alto Paraupeba, que é uma área de mineração. Então, foi definido como uma mesorregião diferenciada, porque ali tem impactos ambientais muito sérios da mineração. E uma desigualdade de renda absurda. Porque, geralmente, atividades econômicas baseadas no extrativismo, elas não redistribuem renda, porque você tira aqueles recursos naturais para uma grande empresa, isso gera pouca mão de obra, né, o mercado de trabalho ele não se aquece, e a maior parte da população está excluída dessa atividade econômica, porque ela é feita em grande escala, né, por grandes empresas, muito mecanizadas, muito tecnificadas. Então, é uma região extremamente rica do ponto de vista da produção de riquezas mesmo, de valor econômico, mas com um nível de pobreza enorme, né? Então, tem as suas especificidades, muito diferente de outras mesorregiões que estão aqui no interior do Nordeste, por exemplo, que tem uma base agropecuária, né, mais tradicional. E aí, cada mesorregião tem a sua especificidade, né? São 14 que foram reconhecidas. E como áreas especiais, a gente tem a faixa de fronteira e o semiárido nordestino. Também todo subregionalizado, né? A faixa de fronteira é bem complexa, é diferente a fronteira aqui na Amazônia, no meio da floresta, que a gente nem sabe onde termina um país e começa o outro, e a fronteira aqui na região sul, que é quase toda urbanizada, né, com cidades gêmeas, que você atravessa uma rua, você já está no país vizinho. Então, tem especificidades para essa gestão da faixa de fronteira, algumas áreas com níveis de desenvolvimento social também bem baixos e outras com uma dinâmica econômica mais significativa. Aí a gente já pula para uma outra política, não vou falar de todas aquelas 7, vou focar em algumas só. Essas aqui são as políticas urbanas, super do interesse de vocês, né?
Qual é o diagnóstico das políticas urbanas? Vai ser outras problemáticas, né? Grandes contrastes da rede urbana entre as macro-regiões e elevada segregação socioespacial na escala local. Né? Então, lembra daquele mapa da Regic? Né? Poucas grandes cidades com economia, né, forte, exuberante, muita população, né, e uma enorme quantidade de municípios, cidades muito pequenas, né, com pouca representatividade demográfica e econômica. Né? Então, para as políticas urbanas, isso é um problema. Além da segregação na escala local, na escala interurbana. Quais seriam as estratégias aqui? Reconfigurar a rede urbana e reduzir a segregação socioespacial, respeitando-se as diversidades regionais. Regiões que se utiliza. Olha as macro-regiões, né? O Sudeste é mais urbanizado, né? Norte é menos urbanizado, nesse sentido. Regiões metropolitanas é um recorte muito importante para as políticas urbanas, isso aparece muito pouco em qualquer outra. Bacias hidrográficas e tipologia municipal, né? Porque as próprias bacias hidrográficas têm vários planos de gestão de bacias hidrográficas, recursos hídricos, recursos naturais que influenciam, né, a maneira também como esse processo de urbanização, de ocupação vai se dar. É bem interessante. Porque tem a ver com saneamento também, né? E dentro das políticas urbanas, habitação, saneamento, mobilidade urbana são os 3 pilares, né, dessas políticas. Aqui a gente tem uma tipologia municipal, criada dentro do Plano Nacional de Habitação. Nessa tipologia, eles classificaram os municípios de acordo com o déficit habitacional. E aí, aquela ideia de déficit em termos de falta de moradia ou de existência de moradias precárias. Né? Mas, assim, o mapa é extremamente coloridinho, ficava difícil você fazer uma política pública com esse mapa todo colorido, e aí eles substituíram, fizeram um mapa síntese por esse outro aqui, que consta no mesmo plano, né? Agrupando algumas daquelas classes e colocando prioridade nessas 3 primeiras. A, que são, né, basicamente regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem o maior déficit habitacional. B, C, D e F. Então, são partes bem mais pontuais do território brasileiro. Né? E aí, claro que as políticas urbanas, o foco delas são nas maiores cidades. Outro exemplo, que para vocês também tende a ser importante, que são as políticas de turismo. Né? Porque daí a gente pensa, né, em todos os investimentos, as intervenções urbanas, né, buscando embelezar a cidade, ou facilitar a mobilidade, né, para facilitar, né, a vida, principalmente do turista. Eu moro numa cidade, né, bem turística, que é Maceió. Então, os investimentos, a concentração toda de benfeitorias na cidade está no litoral. Né, você entra 3, 4 quadras para dentro da cidade, já é outra cidade, completamente diferente. Né? A área turística é linda, maravilhosa, super bem estruturada. Agora, o restante da população, a gente sabe que vive em condições muito piores. Então, o que diz aqui as políticas de turismo? Existe uma concentração do turismo na faixa litorânea, que é tradicional, turismo de sol e mar no Brasil. País tropical, praias paradisíacas. Né? Quais são as estratégias? Promover a desconcentração, a diversificação e a interiorização do turismo no Brasil. Né? Inclusive, criando novas rotas turísticas, novas segmentações do turismo. Ecoturismo, né? Turismo de aventura, o turismo histórico-cultural, né, principalmente as cidades históricas, então, várias delas no interior, a própria Minas Gerais, que a gente estava falando antes, né, cidades históricas. Então, turismo de pesca, por exemplo, lá no Pantanal, na Amazônia, todo um processo de segmentação e interiorização. Eles utilizaram, né, do ponto de vista regional, tipologia regional e municipal, e uma regionalização do turismo, e essa sim é mais importante, que mostra esse mapa aqui esse é de 2004, mas ele só vai ficar mais e mais complexo nos anos seguintes, porque vai incluindo cada vez mais municípios, a ponto de quase todos serem considerados como municípios turísticos, o que não é a realidade. Né? E aí, o próprio programa se impôs essa dificuldade de os municípios se autodeclaravam turísticos, né? Tinha muitos critérios, quase todos eles entraram dentro do mapa do turismo, e em determinado momento, o próprio Ministério do Turismo voltou um pouco atrás e selecionou 65 destinos indutores do desenvolvimento regional. Aqueles destinos turísticos mais importantes, os mais internacionalizados,
os já mais bem estruturados, mas que deveriam continuar recebendo mais recursos para conseguir se internacionalizar e crescer cada vez mais, com a ideia de que, a partir desse destino turístico, o entorno dele se desenvolveria, né, a partir da atividade turística. Que é uma ideia, por exemplo, da polarização econômica das políticas regionais lá dos anos 70. Né? Eu crio um polo de desenvolvimento. Né? A partir dele, o entorno se desenvolve. O que não foi uma realidade lá atrás e que dificilmente será aqui também na atividade turística. Né? Depois vocês podem ver a listinha. E você fortalece realmente o que já estava com maior evidência econômica, né? Exatamente. E essa é uma lógica muito comum. Embora na política se fale muito, vamos desconcentrar, precisa levar o desenvolvimento para as outras áreas. Na prática, quando surgem esses programas, que é onde realmente vai ocorrer o investimento, eles estão concentrando investimento em áreas já desenvolvidas. Isso acontece com ciência e tecnologia, né? Então vamos investir naquelas universidades que mais geram conhecimento. Onde elas estão? No Centro-Sul, né? Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, estados específicos. Então, é uma lógica de concentração mesmo. Mas vamos lá. Sintetizando para a gente fechar aqui a apresentação. Né? Já tinha avisado que eu não ia falar dos 7 setores. Depois vocês consultem lá a tese para ver como que cada setor ele vai se posicionando nisso. Né? É muito diferente a maneira como eles vão diagnosticar as desigualdades, como eles vão propor, né, soluções para combater essas desigualdades. Aqui, a gente já pode pensar em termos de concepção de região. Alguns setores, né, governamentais utilizam regiões que são muito simples, que são meros recortes político-administrativos. Né? A exemplo de ciência, tecnologia e educação, que pegam um recorte do IBGE, macro-regiões. Né? Não sai muito dessa escala. Outras políticas já usam regionalizações mais complexas, como a ideia de regiões naturais. A própria ciência e tecnologia usa um pouco por conta da biotecnologia, né, a Amazônia, né, a fronteira, né, biotecnológica do mundo e tudo mais. O turismo também, regiões naturais, né, regiões de interesse, turismo no Pantanal, turismo, né, de aventura na Amazônia, turismo de pesca, essas coisas todas. Outras políticas usam uma concepção de região como uma unidade econômica, né? Então vão ver, na verdade, os níveis de desenvolvimento que são diferentes, né? Indicadores mais econômicos, PIB, renda, níveis de pobreza, né? Tudo relacionado, de fato, à riqueza monetária. Né? E, num ponto de vista mais complexo, seriam aquelas políticas que olham a região como uma diferenciação de áreas decorrente do processo de ocupação socioterritorial. E aí vai envolver as diferenças, né, e as desigualdades e diversidades naturais, econômicas, sociais, culturais. Né? Então, tende a ficar bem mais complexo olhar, né, essa riqueza que vem junto com a diversidade, com a heterogeneidade, mas o desafio de reduzir desigualdade nesse contexto. E aqui é uma escala mesmo, né, de ciência e tecnologia, que é mais pobre do termo de vista de concepção de região, passando por educação, políticas industriais, de turismo, políticas urbanas, transporte está ainda na frente das urbanas, e regional seria aquela que tem uma visão mais rica, mais complexa, né, parte de uma concepção de região mais completa, digamos assim. Aí eu selecionei 3 principais convergências entre alguns grupos de políticas e divergências entre grupos diferentes. Por um lado, a gente tem alguns setores, né, políticas setoriais, em que as ações são voltadas à desconcentração e à descentralização espacial da atuação do governo. Né? E aí se destaca as políticas de educação e as políticas regionais, que elas estão tentando, né, focar naquelas regiões que são mais pobres. A educação, por exemplo, em criar universidade fora das capitais, né, nas cidades médias, melhorar o nível de acesso à educação nos municípios mais pobres, políticas regionais, melhorar a infraestrutura produtiva daquelas áreas mais atrasadas. E, por outro lado, um outro conjunto de políticas setoriais em que as ações são baseadas na seletividade espacial, bem como ações focadas em segmentos econômicos específicos. Né? Vão, por exemplo, usar um discurso sobre qual é a vocação regional, né? O turismo, por exemplo. Então essa região ela tem vocação para o turismo de sol e mar. Né?
olhar economias de aglomeração e de proximidade, que nem as políticas de ciência e tecnologia. Então, eu vou investir naqueles centros tecnológicos que têm maior poder de inovação tecnológica, né? Isso é seletivo. E vão promover concentração de investimentos em atividades já consolidadas ou em consolidação. É o caso aqui dos 65 destinos indutores do turismo, por exemplo, né? Mas, de certa forma, as políticas urbanas também, né? Quando elas vão priorizar as cidades maiores, né, as cidades que já são mais ricas, têm um maior potencial, por exemplo, de talvez reverter esse nível de desigualdade, esquece as cidades pequenas, esquece as cidades médias, que talvez teriam mais dificuldades, né, de investimentos por serem menos ricas, ela também está dentro dessa lógica de concentração de investimentos em áreas que já teriam melhores condições. Polêmico. Simone, deixa eu te interromper um pouco, porque eu acho que isso que você está falando tem a ver com uma coisa que a gente discutiu na última aula, que eu acho que seria interessante. Me parece que esse teu lado direito, para mim, direito da tela, a gente teria políticas baseadas em tendências, né? Onde você trabalha com a tendência e você vai atrás dela. Enquanto que na esquerda você teria o que eu chamo de uma política indutora, onde você se propõe. O que você está colocando para a gente é que as políticas indutoras elas lidam melhor com a tentativa de se atenuar as desigualdades do que as políticas de tendência, é isso? Isso. Em outras palavras, seria justamente isso. Tá, perfeito. Só porque aí a gente recupera isso na próxima aula com os alunos. Obrigada. Imagina. Aí o segundo ponto aqui para a gente discutir é sobre a abordagem escalar dessas políticas públicas também, né? Então, por exemplo, políticas regionais de transportes e políticas urbanas usam melhor diferentes escalas geográficas, né? Usam macro-região, mesorregião, tipologias micro-regionais, escala local, né? Então, conseguem diversificar mais nos recortes regionais que utilizam, né? E trazem conceitos de região um pouco mais complexos. Uma diversidade de regionalizações. Por outro lado, política de educação, ciência e tecnologia só mencionam recortes macro-regionais, mas nem trazem mapas sobre isso, né? Então, mantém uma abordagem regional mais tradicional lá dos anos 60, 70, 80, que olha só a macro-região, né? E não cria regionalizações para essas políticas públicas em específicas, né? Política regional criou a própria regionalização, né? A tipologia regional. A de transportes criou os vetores logísticos. É bem interessante. A de transportes até um pouco mais avançada, talvez, do que a própria regional, né? A política urbana criou a tipologia também micro-regional a partir do déficit habitacional, né? Propôs ali, né, junção de micro-regiões para identificar aquelas que seriam prioritárias. Outros setores não. Eles trazem no discurso que existe uma desigualdade regional, que é importante combater isso, mas sequer fazem uma análise um pouco mais aprofundada dessa configuração espacial. E o terceiro e último ponto por um lado, a gente tem algumas políticas que defendem uma ação incisiva do Estado, já que compreende que ele é o maior promotor do desenvolvimento por meio da provisão de recursos e do ordenamento dos processos socioterritoriais. Então, o Estado, ele inclusive conduz a iniciativa privada. Ele ou incentiva ou constrange algumas ações, né, da iniciativa privada, da sociedade civil. Então, o Estado, ele sim é um agente hegemônico da produção do espaço. E aí a gente tem nesse conjunto políticas regionais, políticas de educação e políticas urbanas. Pensem que são políticas redistributivas, políticas sempre relacionadas à provisão, por exemplo, de serviços públicos, acesso a bens, né? Essas outras aqui são políticas mais produtivas, né? Políticas de ciência e tecnologia, de transportes, de turismo, relacionado mais a aspectos econômicos. E aí elas vão fazer todo um discurso sobre um Estado como um provedor de condições gerais de produção para o setor privado, né? Sobretudo por meio do suporte aos segmentos e iniciativas mais estruturados e já consolidados. Bem a lógica da competição econômica, né? Uma ideia aí mais neoliberal. E as políticas industriais estão no meio do caminho. Para alguns segmentos, ela quer um Estado forte, que invista, que dê recursos, que dê incentivos fiscais,
e para outros segmentos ela quer um pouco mais de liberdade, né, de livre iniciativa, da iniciativa privada. Então, ela vai variando um pouco, dependendo do segmento produtivo. E do contexto geral também. Bem, para fechar. O que significa tudo isso? Se a gente pegasse aqueles outros 7 setores, não só esses 3 que eu apresentei para vocês, a gente ia ver que tem muitas divergências entre as políticas públicas sobre o que elas pensam sobre as desigualdades regionais e sobre essas proposições. Divergências que muitas vezes viram tensões entre setores diferentes, que vão ter conflitos em torno do que é prioritário para o governo, qual política pública é melhor ou pior, né? Onde deveria ser investido os recursos públicos ou não. Então, isso viram disputas internas dentro do governo, né? E discursos muito específicos sobre o que é desenvolvimento e sobre quais seriam as demandas reais da sociedade, né? Então, isso tem a ver com disputas epistemológicas sobre o que é desigualdade regional, sobre quais teorias, quais conceitos definem as desigualdades regionais e como o Estado deve resolver isso. Aliás, sobre o próprio papel do Estado, né? Então, tem disputas ideológicas, paradigmáticas e doutrinárias sobre questões que são de ordem política, econômica e social, que tem tudo a ver com a origem e a solução das desigualdades regionais e com o papel do Estado. Essas disputas, elas são facilitadas pela própria natureza do Estado em geral e pelos mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro em particular. Por quê? Porque o Estado, ele sempre é conflituoso, é uma arena de disputas, né? Não só de recursos financeiros, de dinheiro, mas disputas, inclusive, por essa retórica, né? Do que a sociedade quer, o que ela deixa de querer, o que ela precisa, o que ela não precisa, né? É uma eterna disputa pelo discurso mesmo, né? E de atores que estão presentes nessas arenas formais do Estado, nas instituições, que são nossos representantes ou são burocratas, né? E agentes informais, que são aqueles que influenciam também as decisões do Estado. Podem ser atores privados, né, da iniciativa privada ou sociedade civil organizada também, que para algumas políticas é bem importante. E aí eu encerro aqui minha fala. Tinha uns outros slidezinhos aqui, mas só para falar detalhes. E aqui eu deixo a indicação de leitura para vocês, né? Esse primeiro livro de cima, que é o da dissertação de mestrado, Planejamento Regional Brasileiro, pós-Constituição Federal de 88. E esse segundo aqui que eu escrevi com um colega, que é economista lá da Sudã e também do IPEA, que é a História das Políticas Regionais no Brasil. Esse aqui é mais curtinho, mais didático, bem voltado mesmo à graduação, à pós-graduação. Esse primeiro já é mais gordinho, é maior, né, porque é dissertação de mestrado, mas eu convido vocês à leitura. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo se quiserem também.